Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do JP Podcast, o podcast do Joel Pego. Que bom que você está conosco e hoje temos um convidado muito especial. Vamos ter uma prosa agradável, com certeza. Ele que é empresário, palestrante, administrador de empresas, vereador por 2 mandatos na nossa cidade. Estamos aqui hoje com o Márcio Bosa, nosso convidado especial. Boa noite, Márcio, tudo bem? Tudo bem, Joel? Boa noite. Boa noite, pessoal que está aqui na produção, pessoal que está nos assistindo em casa. Quero dizer que é uma satisfação, uma alegria poder estar aqui hoje para a gente poder conversar sobre a nossa cidade, sobre a vida, enfim, sobre qualquer coisa, Joel. Nós que agradecemos, a satisfação é nossa de poder contar com o Márcio hoje, uma figura ilustre da nossa cidade e Eu fico que lisonjeado. já contribuiu muito e continua contribuindo, né, para o desenvolvimento da cidade. Ele que também é de família tradicional da cidade de Campo Magro, região aqui de Curitiba, onde nós estamos, região metropolitana de Curitiba. Márcio, para a gente já entrar deixando os nossos seguidores mais atualizados com relação à tua vida profissional, tua vida política na nossa cidade, eu quero que você fiz uma breve apresentação aqui, mas gostaria que você falasse um pouquinho mais da sua atuação profissional, da sua passagem pela política em Campo Magro, e depois a gente vai para os detalhes, que eu tenho certeza que o povo que está em casa quer saber. Maravilha. Bom, então, eu sou formado em administração de empresas, né? Me especializei em logística, fiz uma outra especialização em gestão de pessoas, fiz uma outra especialização em comunicação e oratória, né? Já atuei como professor universitário por um período numa universidade lá em Araucária. Atuo numa empresa de fertilizantes, uma gigante do agronegócio, né, com mais de 5 mil funcionários. Já atuo lá há 23 anos. Como o senhor falou, Joel, eu fui vereador durante 2 mandatos em Campo Magro. Eu conciliei um pouco com a minha vida profissional, né, eu não parei a minha vida profissional, né, até porque eu acho que as pessoas não devem viver da política, né. Então eu consegui conciliar com o meu trabalho. E hoje também eu atuo como palestrante, né? Faço algumas palestras em empresas, ministro cursos de oratória e outros cursos, palestra motivacional. Então eu estou começando essa vida de palestrante, eu acho que a gente tem que colocar nossos dons a serviço, né? Então eu estou trabalhando nesse sentido também para desenvolver isso profissionalmente agora, né? Agora que eu estou tendo mais tempo, né? Não estou mais na política, então eu estou desenvolvendo essas habilidades agora. Que legal poder estar conhecendo um pouquinho mais sobre a tua atuação profissional. E você que está nos assistindo, aproveite para compartilhar com alguém, né, o programa, o podcast. Você que está pelo YouTube, já se inscreve no nosso canal, compartilhe com alguém, convide a família, os amigos todos para se inscreverem também, para a gente dar uma alavancada nesse canal aí, fazer ele chegar em 1000 inscritos rapidinho, tá bom? Conto com você. E também você que está pelo YouTube, você que tem acompanhado também algumas postagens nossas pelo Instagram, vai lá seguir também através do Facebook e do Instagram. Para nós vai ser um prazer ter você conosco na nossa página, no nosso Instagram. Muito bem, Márcio. Você falou aí da sua atuação hoje como palestrante, falou de alguns cursos. Dentre esses cursos de oratória, locução, quais mais cursos você tem ministrado? Enfim, eu estou focado muito na questão da oratória, né, que é uma especialização que eu fiz recentemente, né, eu fiz uma pós-graduação em comunicação e oratória, e eu comecei a atuar ajudando na igreja, né, pedi um espaço para o padre, fiz um curso, foi um sucesso, fiz uma outra turma, também foi um sucesso, e com isso eu fui convidado para gravar um curso em vídeo, que vai para todas as igrejas católicas de Curitiba, né? Sim. Então, semana passada, na sexta-feira, eu estive no estúdio gravando esse curso. Ficou muito bacana, ficou bem legal. E aí estão surgindo vários convites, né? Então eu vou focar bastante agora na questão da oratória. Também, né, a gente faz algumas palestras motivacionais em empresas, também semana CIPAT, né, que é a Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho, eu também costumo palestrar nessas semanas que acontecem, né? Enfim,
São vários temas, né? Eu costumo dizer que se a pessoa jogar na minha mão o tema e me dar um tempo para eu estudar, né, a gente consegue desenvolver bem qualquer tema que cair na nossa mão. Claro que se for uma coisa muito específica, né, a gente tem certa dificuldade, mas graças a Deus a atuação está sendo bem bacana e tenho conseguido desenvolver um bom trabalho, Joel. Que legal. Eu penso que pela questão hoje o pessoal se comunicando muito através das redes sociais e tudo mais, deve ter uma procura grande, né, por oratória e aprender a falar em público. O pessoal quer melhorar, né, ainda que seja uma comunicação mais amadora, mais de relacionamento social mesmo, mas ainda assim as pessoas querem se preparar, né? Sim, há uma busca muito grande por isso. As pessoas têm essa necessidade de cada vez mais comunicar-se, colocar o seu rosto na internet, mas assim, os meus cursos são mais focados para palestrantes, para as pessoas que querem ministrar na igreja, enfim, para alunos que querem apresentar o trabalho de conclusão de curso no final da faculdade, para alguém que tem uma entrevista de emprego, para alguém que tem que apresentar resultados nas reuniões. Então é mais focado para o ambiente offline, eu digo, né? Sim. Mas claro, a gente também tem certas habilidades que a gente pode passar para as pessoas no online, né? Mais da experiência que a gente adquiriu ao longo dos anos, mas é mais voltado para o ambiente offline, João. Legal. Nós estamos hoje, episódio especial com Márcio Bosa, contando um pouquinho da sua história, da sua experiência empresarial, política também na nossa cidade. E eu tenho certeza que esse podcast vai contribuir para o crescimento, para o conhecimento de muitas pessoas, porque a experiência que o Márcio tem como professor universitário, né? Isso, né? Também como empresário, como vereador, vai contribuir com certeza para a gente aprimorar também um pouquinho do nosso conhecimento em diversas áreas que ele vai estar abordando aqui no nosso podcast. Não esqueça, se inscreva no nosso canal. Vou insistir com você, tá bom? Nós precisamos chegar em 1000 seguidores logo e eu conto com você, tá? JP Podcast com o Joel Pego. Márcio, você já falou, atua há 23 anos, né, no setor empresarial e como colaborador também, né, de uma grande empresa. E você, nesse meio tempo, entrou na vida pública, né, através da vereança, né, sendo candidato a vereador. E você diria o que? Essa experiência tua contribuiu para uma boa atuação como vereador? No que isso ajudou nessa experiência que você teve? Eu acho que assim, Joel, tudo que a gente passa na vida, todas as etapas que a gente passa na vida, todas a gente tem que tratar como aprendizado. Até mesmo quando a gente erra, quando a gente cai, quando a gente se machuca, acho que tudo é crescimento, tudo é aprendizado. E a vida da gente, né, nas mais diversas áreas, cada experiência que nós temos, ela vai nos construindo enquanto pessoas, enquanto ser humano, enfim. E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de observar, de estudar os ambientes, estudar as pessoas, de ler, enfim. E eu acho que tudo isso, né, toda essa construção ao longo da minha vida me ajudou na questão da vereança, né? Foi muito engraçado, né, quando eu entrei para a política, né? Porque foi uma coisa meio inesperada. Eu tenho uma família, como o senhor falou, uma família tradicional. Meu avô foi vereador no município quando vereador era voluntariado, né, não recebia nada. Então meu pai sempre conta, meus tios contavam, que quando meu avô era vereador aqui no município, meu pai, adolescente e jovem, ele pegava a carroça, enchia de areia, tinha um areião aqui no São Benedito, né, que era de propriedade do meu avô, pegava a carroça, enchia de areia, o caminhão, e meu pai e meus tios iam tapar o buraco das ruas, porque a prefeitura, naquela época de Tamandaré, não tinha estrutura, e o vereador era o faz-tudo, né. Meu avô, por várias vezes, o caminhão deles era a ambulância aqui do município, né, levava as pessoas para o hospital, enfim, outras cidades. Meu nono na época realizou até um parto dentro de um Chevrolet, né? Aqui no município, porque ele estava levando uma mulher grávida para ganhar nenê no hospital e acabou que a mulher ganhou nenê dentro do caminhão, né? Então tem uma história política, né?
Passados-se alguns anos, meu tio Tadeu entrou para a política, né? Foi vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito do município, foi o primeiro vice-prefeito do município. Minha tia também foi vereadora, presidente da Câmara. E um belo dia, meu tio, estando em mandato, ele chegou para mim e falou: olha, Márcio, eu não quero mais, né? Eu quero que você saia candidato, né? Eu acredito que você está preparado. E me pegou de surpresa, né, aquela questão, né? E até porque, fazendo um parêntese aqui, nós tínhamos um projeto na igreja. Eu atuo na Renovação Carismática Católica e nós tínhamos um projeto de fé e política dentro desse projeto, né? E a gente atuava no sentido de conscientizar o povo a respeito da importância da política, do voto, enfim, né? Fazer um voto mais consciente, as pessoas entrarem no debate político, participarem da sessão da Câmara, das audiências públicas, estarem no debate político para poder fazerem boas escolhas, né? E também para que as pessoas pudessem ousar ser candidatos, né? A pessoa que se julga do bem e preparada, ela precisa se envolver na política. Até hoje eu tenho esse pensamento. E nós fazíamos esse trabalho e dentro desse projeto existia um rapaz chamado Edgar Ruginski, um grande amigo meu que infelizmente perdeu o pai nesse final de semana, meus sentimentos ao Edgar se assistir. E ele seria um candidato indicado por esse projeto, né? Então eu tinha meu tio como candidato, tinha o Edgar que o projeto ia apoiar e eu estava bem tranquilão. E aí aconteceu que na mesma semana que meu tio me fala isso, né, eu sou uma pessoa de muita fé, eu comecei a orar para Deus se era isso que ele tinha para minha vida. E na mesma semana o Edgar veio falar comigo que ele havia desistido, sem saber dessa história, né? E aí foram acontecendo alguns sinais, eu fui pedindo, fui duvidando de Deus, né, se ele me queria na política, e foram acontecendo alguns sinais que me levaram a tomar essa decisão. Fui feliz, né? Logo na primeira eleição eu consegui uma votação boa, 389 votos. Claro, contei com a ajuda do meu tio, contei com a ajuda do pessoal da igreja, mas fizemos uma campanha muito franciscana, batendo de porta em porta, fazendo conteúdo na internet. Até hoje eu vejo os meus primeiros vídeos, assim, eram horríveis, tanto de qualidade quanto de conteúdo, e vergonha, né, de falar para as câmeras, assim. E aí a gente foi para a eleição e conseguimos, graças a Deus, né, com a ajuda de Deus e dos amigos, da família, minha esposa, meu pai, minha mãe, o pessoal fez uma mobilização e a gente conseguiu chegar lá. Então esse foi o primeiro mandato. Que legal. E é assim mesmo, né? Para você conquistar, ninguém faz nada sozinho, você precisa de colaboradores, parceiros para poder estar desenvolvendo. E claro, existia uma causa, existia um projeto, né? E com certeza o êxito veio por causa desse reforço, né? Com toda certeza, né? A eleição, a pessoa nunca faz sozinha, né? Como o senhor falou, eu tive a ajuda dos amigos, né? Dos parentes, da família da minha esposa, da minha família, né? A gente tem uma família numerosa, tanto eu quanto a minha esposa, né? Essa ajuda foi fundamental. A base que a gente construiu no grupo de jovens, com os amigos, enfim, também foi fundamental naquela eleição, né? E a gente não tinha dinheiro para pagar cabo eleitoral, não usava dinheiro de fundo eleitoral e saíamos andando em grupos, batendo de casa em casa. Muitos amigos, assim, abriram as portas, fizeram reuniões, né? Chamava 10, 12 vizinhos, a gente ia lá comentar sobre as nossas ideias, sobre as nossas propostas, e foi apresentando as propostas e as ideias que a gente conseguiu, graças a Deus, emplacar essa primeira eleição. Que legal. Agora me diga uma coisa, como foi, porque você vinha do setor privado, né? E provavelmente continuou atuando. Como foi conciliar isso? Você atuar como político, vereador, agora que precisava estar mais próximo da comunidade, porque o vereador é isso, né? É representar a sua cidade em geral, mas mais diretamente uma região da cidade, né? E aí o trabalho fora, com uma outra empresa, como é que foi isso? O trabalho do vereador, depois que ele é eleito, claro que geralmente a gente recebe mais votos da comunidade onde a gente mora, onde a gente atua mais, mas o vereador, ele é vereador do município como um todo, né? Claro. E a questão da conciliação com o meu trabalho, como eu fui pego de surpresa, eu achava que eu não ia ser eleito também, né? A gente começou a campanha mais ou menos quando meu tio me falou e tudo isso aconteceu, foi em junho, final de junho.
Lembro que a primeira reunião que a gente fez, eu comprei umas paçoquinhas, estouramos umas pipocas, tinha um quentão, um pinhão, fizemos como uma festa junina, e ali que eu anunciei que eu seria candidato. Então foi um tempo muito curto, né? Eu achei que eu não ia me eleger por conta do trabalho que eu não tinha feito, né? Não tinha me preparado. E aí chegou outubro, a votação deu certo, e aí eu tinha 3 meses para fazer essa transição da vida privada para a vida pública, né? E aí eu tinha um chefe chamado Renato Bittencourt, né? Uma pessoa está passando por um problema de saúde, mas graças a Deus está se recuperando. Um cara extremamente do bem, enfim. Cheguei, seu Renato, aconteceu isso, né? Eu tinha pego um mês de férias, né, para fazer a campanha, né? Nem peguei os 45 dias que por lei você pode pegar quando você é funcionário de empresa privada. Peguei as minhas férias para fazer a campanha. Cheguei para ele, contei, né? Olha, eu fui eleito vereador em Campo Magro, infelizmente eu vou ter que deixar a empresa, enfim. Daí ele falou, olha, como que acontece as coisas na Câmara? Eu expliquei, né? Falei, mas a gente tem que atuar, você tem que estar lá presente na cidade, você precisa... Ele falou, você não consegue conciliar? Eu falei, olha, não sei, seu Renato. Não tenho nem ideia, não sei como que vão ser as coisas. Ele falou, olha, nós temos de outubro até janeiro para você ver se você consegue conciliar. E até lá você vai trabalhando, né? Na época eu tinha acabado de ser promovido a coordenador, ele falou, olha, você não tem necessidade de estar aqui 100% do tempo, você pode sair antes, compensar depois, contanto que você cumpra todas as suas atividades, né? Vai tentando ficar aqui, né? E aí foi que eu consegui conciliar, né? Foi muito duro, trabalhei demais esses últimos 8 anos, que eu conciliei os 8 anos, mas a gente conseguiu um sistema de trabalho. Eu tinha, por exemplo, um assessor que era Humberto na época, que me ajudava muito. Eu chegava à noite, eu estudava os projetos, às vezes ia das 7 à meia-noite lendo, estudando, escrevendo o projeto, porque aquele tempo não tinha tanto recurso como tem hoje, né? A gente percebe que tem alguns vereadores que fazem projeto no chat GPT, né? Termina ajudando, né? Exatamente, só que fazem um genérico e nem sempre adequado às necessidades da cidade. Aí, aos sábados, eu aproveitava para fazer o gabinete nos bairros, gabinete itinerante, que nós chamávamos. Eu ia todo sábado num bairro diferente, visitava de casa em casa, ou fazia reuniões. Enfim, quando eu precisava sair no meio do expediente, eu avisava a chefia, ou chegava antes, ou voltava para a empresa e trabalhava até mais tarde. Então foi bem árduo, né? Foi bem difícil. Eu acredito que eu envelheci alguns anos nesses 8 anos. Tenho 2 filhas pequenas, né? Quando eu assumi o mandato, a Isabela era pequenininha, tinha 3 para 4 anos. Depois veio a Mariana também, né? Então esse tempo aí a minha esposa foi muito guerreira, né? Muitas vezes eu não tinha como fazer aquele papel de pai presente e graças a Deus, né, eu tenho uma família, tenho um suporte, tenho uma base, uma rede de apoio muito grande, mas eu perdi algum tempo, né, do crescimento das minhas filhas, né? Foi um tempo que eu doei para o município, não me arrependo, né? Graças a Deus, né, tipo, sempre tentei dar a melhor educação, sou um pai carinhoso, do diálogo, enfim, mas são muitas vezes renúncias que nós fazemos em favor de outras coisas, né? E eu acredito muito na questão da missão, pastor. Desculpa, Joel. Eu acredito muito na questão da missão, do chamado, da vocação. Eu acho que política, assim como o ministério que o senhor exerce, como um padre exerce, também é uma vocação, né? Com certeza. Existe a remuneração, mas se você não tem um chamado, se Deus não te quer naquele lugar, você não consegue. E eu acho que eu consegui conciliar, né, concluindo a resposta, eu sei que me alonguei um pouquinho, mas eu consegui conciliar tudo porque era um chamado, porque era uma vocação. Né? Se fosse, eu acho que eu tive um trabalho remunerado, né, mas eu acho que se fosse um trabalho gratuito, eu faria com o mesmo afinco, com o mesmo amor e com a mesma dedicação que eu fiz durante esses 8 anos. A pressão que isso gera, né? É claro que precisa de receber, porque a pessoa precisa de se sustentar durante esse período. Mas a pressão que a pessoa recebe em cima de uma função pública como essa,
né? Ela gera esse desgaste, né? E ela exige essa doação do Sim. tempo. Às vezes, normalmente, às vezes não, né? Quase sempre com o tempo além daquilo que é proposto pelo horário do trabalho, com toda certeza. função. O telefone tocava 2 da manhã, tocava de madrugada. Muitos dos dias que eu saía para trabalhar cedo, tinha gente no meu portão me esperando, né? Esperando eu sair para conversar comigo, né? Então, a gente atendia sempre o povo, né? Então a gente tinha essa dedicação, né? E até hoje, né? As pessoas tem pessoas que são tão desligadas da política que não sabem que eu não sou mais vereador. Falam, ó, você perdeu a eleição, mas você continua vereador, né? Eu falei, não continuo. Mas no que a gente pode atender e direcionar, né? A gente conhece vários vereadores aí, né? A vereadora Joselaine, que era do nosso grupo. Conheço muito bem a Cris, o Marcelo Maier, então algumas pessoas chegam até a gente consegue direcionar para alguns dos vereadores que resolvem os problemas das pessoas hoje em dia. Agora, você foi vereador por 2 mandatos, depois se atirou num voo mais, Um voo mais alto. mais alto e foi candidato a prefeito também. Nós vamos falar um pouquinho desse desafio, né, no qual você entrou nele, e claro, de forma muito consciente, porque você tinha um projeto. E depois nós queremos falar um pouquinho sobre a questão empresarial, questão voltada para essa outra área também. E você que está em casa, está assistindo o JP Podcast, com o Joel Pego, hoje com o Márcio Bosa, um convidado especial nosso para contar um pouquinho da sua história, compartilhar conosco e contribuir, né, de alguma forma, né, com a sua experiência aqui no nosso podcast. Fala um pouquinho da tua experiência como candidato a prefeito, né, que foi digamos assim, uma ação, uma atitude mais ousada, né, porque como vereador você já falou, na primeira eleição você teve 389 votos, na segunda 518. Mas para prefeito a necessidade é bem maior, né? É bem maior. Então, eu vou começar pelo segundo mandato, né? Terminado o primeiro mandato, né? Fiz um outro discernimento, conversei com a família novamente, né? Se a gente deveria prosseguir, né? Conversando com os eleitores também, eu vi que eu estava bem mais fortalecido, né? Que as pessoas aprovaram o meu mandato, né? Do jeito que eu trabalhava. Eu não era aquele cara muito assistencialista, né? Claro que sempre a gente procura atender as necessidades das pessoas que procuram a gente. Mas eu sempre atendi da forma correta, né? Chegava uma pessoa no meu gabinete precisando de alguma coisa, como que a gente pode resolver? Tô com um problema, conta de luz, né? Chegavam em outros vereadores, né? Não vou citar nomes aqui para não ser antiético, mas às vezes a pessoa conseguia ali uma ajuda financeira mesmo para pagar a sua conta de luz. O que nós fazíamos nesse caso? Nós pegávamos a pessoa, levávamos até a assistência social do município, fazíamos os cadastros das pessoas, né, no sistema único, né, de assistência social, víamos se a pessoa tinha o direito a algum benefício, alguma ajuda, alguma tarifa social na luz, se teria direito a uma cesta básica, uma Bolsa Família, alguma coisa nesse sentido, né? Fazíamos todo aquele trabalho certinho. E aí, em último caso, se o município não conseguisse resolver, né, como forma de caridade também, porque a gente é cristão, né? Você não pode ver um irmão passando fome e você não estender a mão, né? Como forma de caridade a gente ajudava, mas era uma ajuda assim que, como diz a Bíblia, o que a mão direita dá, a mão esquerda não sabe, né? Então a gente nunca foi atrás da pessoa para cobrar favor, cobrar voto, então era uma ajuda mesmo de cristão, digamos assim. Mas como a gente fazia tudo da forma correta, as pessoas que teoricamente iam ali na Câmara para se aproveitar, para morder um vereador ou outro, já não procuravam mais a gente, né? Então a gente não era procurado... Dificultava muito o processo, né? E como a gente levou o mandato muito a sério, a gente não era procurado para conchavo, para fazer nada, então, enfim, graças a Deus, né, a gente conseguiu transitar os 4 primeiros anos do mandato muito bem. Tivemos alguns atritos com a gestão, porque eu era oposição na época, né? Atrito eu digo no sentido de ideias, né? Nunca tive um atrito pessoal com ninguém.
viu o jeito que eu tratava os funcionários da prefeitura, os outros os secretários, o prefeito, o vice, sempre com o maior respeito, mas a gente era oposição de ideias. Enfim, então a gente teve alguns problemas, não conseguia fazer tudo, não conseguia emplacar muitos projetos que eram vetados, que eram engavetados, enfim, mas mesmo assim, no que a gente conseguiu se propor, a gente trabalhou bem, e isso credenciou para um segundo mandato, que a eleição, todo mundo fala que a reeleição é muito mais difícil, mas a minha reeleição para vereador ela foi muito mais fácil, né, porque a gente tinha a rede de contatos de pessoas que a gente discutia, dialogava, né, quando eu tinha que fazer um projeto falando de educação, eu reunia as professoras, conversava, mantinha o contato. Quando tinha um projeto, digamos assim, na área da saúde, a gente tentava falar com os profissionais de saúde, com as pessoas que iam ser afetadas pelo projeto. Enfim, então o nosso mandato teve um pouquinho de evidência também nesse sentido. E também a gente trabalhou um pouco com a comunicação do mandato, né, que muitos vereadores até trabalhavam bem, mas não comunicavam muito bem o seu mandato. Então, tudo que a gente fez, a gente procurou comunicar no sentido de dar transparência ao mandato. Eu acredito muito nisso. Isso gera um resultado na hora do voto também, né? E gerou o eleitor está sabendo daquilo que o vereador desenvolveu, né, no seu mandato. Né? Exatamente. E gerou um resultado positivo, fomos para a reeleição. O segundo mandato também, né? A reeleição foi mais fácil para quem estava em mandato, que já era conhecido por conta da pandemia também. Eu confesso que os novatos na eleição que pegaram a pandemia foi mais difícil, porque você tinha que sair de casa em casa para bater, para se apresentar. Bem naquele... Mas ninguém recebia você, né? Então, tinha nessa... desculpa, queira ou não queira, quem estava em mandato foi beneficiado por esse fator, né? Porque a pandemia foi bem na época da eleição. Então, tivemos ali que pedir voto muitas vezes somente pelo WhatsApp, em alguns casos. Nós evitávamos toda e qualquer aglomeração, reuniões, enfim. Então, nesse sentido foi difícil. Até porque se aglomerasse era motivo de não receber o voto, porque o medo, né, do pessoal naquele momento, né, do Covid era grande, né? E com razão. Era. Mas tinha gente que não respeitava, né? É verdade. Enfim, né? E o segundo mandato foi um mandato muito combativo também, né? Eu foquei um pouco mais na questão de fiscalização. Nós tivemos ali uma questão de um embate ali onde a oposição ganhou a presidência da Câmara e ficamos ali vários vereadores de oposição contra, né, o prefeito na época. Eu já repito que não era contra a pessoa do prefeito, mas a gente não concordava com muita coisa que estava acontecendo. Tivemos a questão das CPIs também, que foi bem desgastante. Nesse meio tempo tivemos a reforma do regimento interno, que foi um trabalho aí de horas e horas lendo, fazendo reunião de comissão, enfim. Uma coisa que eu quero salientar aqui também, pastor, que em todos esses anos de vereança, e que eu estava trabalhando também, conciliando com o trabalho, eu faltei uma única sessão, né? Eu participei de sessão online, claro, né? Na época da pandemia, a gente não estava presencial, mas a única sessão que eu faltei foi quando eu operei meu quadril, né? Nesse meio tempo também a idade pegou. Tive um probleminha no quadril, né? Graças a Deus estou recuperado, estou correndo, estou fazendo exercício. Que bom, graças a Deus. 100%. Mas a única sessão que eu estive ausente foi quando eu operei o quadril. Enfim, aí passaram-se esses novos 4 anos e eu já estava construindo um grupo novo já. A gente já tinha um partido, Republicanos. Eu tinha instigado várias pessoas, né, a saírem candidatos a vereador, porque eu entendia naquela época que o município precisava de ideias novas, pessoas novas, uma oxigenada na Câmara, né, e eu comecei a montar esse grupo, né, sem saber direito o que eu faria no meu futuro, se eu sairia vereador naquele grupo, né, aí o partido, né, com certeza, eu ia montar um partido que eu tivesse condições de ser eleito, né, e que desse condição de eleger também as outras pessoas que estavam comigo, ou se eu sairia candidato a vice ou a prefeito, enfim. E aí, conforme foi amadurecendo esse grupo, que a gente foi percebendo que as nossas ideias eram muito diferentes, tanto do grupo do atual prefeito quanto do ex-prefeito, foi surgindo essa ideia de lançar uma candidatura nova, uma chapa nova, uma candidatura pura, né, enfim. Tive várias conversas, né,
com outros grupos, né? Porque eu estava muito com medo também na época, não sabia o que fazer, tinha que escutar as pessoas, os vereadores que estavam comigo na Câmara estavam migrando para o grupo do atual prefeito, enfim, queira ou não queira, né, eu tenho uma amizade, um parentesco com o Bozinha, com o prefeito, né, tenho o maior respeito por ele, enfim, me chamou para conversar algumas vezes, né? Tentamos ali alguma forma de composição, mas o grupo deles já estava mais ou menos encaminhado. Eu via que o meu espaço ali eu não me encaixava, Muito mas limitado, era né? limitado e nem por isso, né? Até mesmo questão de ideias, de diferentes pensamentos. Não vou falar quem está certo, quem está errado, mas eu vou falar que era diferente, né? O que eu pensava para o município, o que o Bozinha pensava para o município, o que o Casagrande, o que o Nelson Zonato também pensava, porque houve uma conversa, o Zonato veio me procurar também, respeito muito o Dr. Zonato também, mas também não deu conexão entre os grupos, né? Enfim, né? Com todas as propostas que nós tivemos, mesmo assim, no final nós resolvemos encarar esse desafio. Foi um grande desafio, porque nós fizemos uma campanha enxuta, uma campanha honesta, uma campanha com pouquíssimos recursos, né? Enfim, com a doação e ajuda de amigos, tivemos uma ajuda pequena do partido, alguns deputados que nos ajudaram um pouco, né? Mas a nossa campanha foi muito modesta, mas graças a Deus ela chegou no ouvido das pessoas, né? Por conta do nosso esforço, por conta da comunicação e por conta dos amigos, né? Porque eu não tive nenhum cabo eleitoral ou coordenador de campanha, ou enfim, pessoas recebendo na minha campanha. Foi a esmagadora maioria foi voluntários. Nós tivemos alguns profissionais que nós tivemos que remunerar, que era contabilidade, advogados, enfim, né? Com a ajuda que a gente obteve, a gente remunerou esses profissionais, mas a grande maioria dos nossos apoiadores aí foi tudo na amizade, porque acreditaram, né? Porque acharam que era um tempo que Campo Magro precisava desse debate novo na política, né? E não vou falar que deu errado, pastor, né? A gente não conseguiu a eleição, mas as nossas ideias se alastraram por Campo Magro, a gente conseguiu entrar num debate político, né? Hoje as pessoas já enxergam a gente, o nosso grupo, como um grupo, né, que tem uma relevância no município, né? E nós conseguimos eleger 2 vereadores, né, que é o Frank Perussi, que não faz mais parte do nosso grupo, deixar claro aqui, e a Joselaine, que continua, né, nos apoiando. Nada contra a pessoa do Frank, ele que siga o caminho dele, o trabalho dele, mas também não existe uma compatibilidade de pensamentos entre o nosso grupo e ele, né? Então ele que seja feliz, que faça bem feito o trabalho dele, né, que é o que a população deseja, né? Mas a vereadora Joselaine, ela segue, né, firme conosco aí. A gente sempre está conversando, ela está sempre pedindo ideias, opiniões, conversando com as pessoas do nosso grupo, com os outros pré-candidatos que foram candidatos do nosso grupo que não foram eleitos também, né? Também dão opiniões, participam do mandato dela e está bem bacana. Estamos sendo representados através do mandato da vereadora. Olha aí, estamos aqui no JP Podcast hoje, numa conversa muito boa com o Márcio Boza, ele que foi vereador por 2 mandatos em Campo Magro, candidato também a prefeito da cidade e que teve uma votação, por ser a primeira vez, né, como candidato a prefeito, uma votação expressiva, né, até, né, consideravelmente. Nós fizemos ali cerca de 18%, 19% da votação, que eram 3.003 votos. Né? Então fizemos uma votação até que expressiva, né? Pelo tamanho do nosso grupo, pelo tamanho do nosso projeto, né? Enfim, fizemos uma votação muito boa. E você foi candidato pelo PP? Pelo Republicanos. Tá. Nós tínhamos, na época, uma boa relação com o pessoal do Republicanos. Na época, o Marcelo Almeida, um grande empresário de Curitiba, era presidente do partido. Nós tínhamos uma boa relação com o pastor Haroldo Martins, que é ex-deputado federal também, né, que ele era uma das lideranças do partido também no estado do Paraná. E aconteceu que fomos convidados para nos filiar no Republicanos. Eu filiei, montei o partido, trabalhamos,
né? E deu certo que a gente conseguiu eleger um vereador no partido, coisa que o partido nunca teve no nosso município. Elegemos 2 vereadores, melhor dizendo, coisa que o partido tinha tentado, mas nunca tinha conseguido. Então fizemos um trabalho bom na questão partidária também. Aham. Só que a questão partidária, o senhor sabe que é muito flutuante, né, pastor? Infelizmente, as lideranças partidárias acabam tirando o partido da gente, tirando de um, E dando para outro. as ideias mudam, né, no decorrer do tempo, e a gente vê aí na janela partidária aí o pessoal termina mudando muito, né, de partido. A gente vê até, digamos assim, mais a nível estadual, nacional, a dança das cadeiras, né? O pessoal sai do partido, vai para o outro. Isso. É uma briga, eu diria assim, no bom sentido, né? Porque os presidentes de partido também, eles querem trazer já alguns eleitos para engrossar Sim. mais a fileira deles ali, né? O número de filiados já eleitos. Então, isso vai ocorrer, né? E é claro que existe ali também o jogo de interesse particular de cada um, né? Às vezes a pessoa se elege por um partido, depois ele vai somar em outro partido e termina deixando aquele que elegeu ele, mas... Exatamente. Infelizmente no Brasil, né, nós temos muitos partidos políticos, né? Nós temos cerca de 32, 33 partidos políticos, sendo que nós temos aí no máximo 6, 7 espectros políticos, né? Nós temos a esquerda radical, a esquerda mais próximo do centro, temos o centro, temos a centro-direita e temos a direita, né? Temos esses espectros políticos e dentro de cada espectro tem vários partidos, né? Então, infelizmente, os caciques partidários usam muitas vezes os partidos de acordo com o interesse de cada um. Então, você até tem uma visão de centro-direita, mas dentro da centro-direita você tem quantos partidos? 5, 6, 7. Aí você está em um, daí de repente alguém maior que você vai lá e puxa o seu tapete, né? Aí você fica... dificulta o teu trabalho, né? Então você não tem essa segurança jurídica nos municípios, por exemplo, de você montar um diretório, trabalhar esse diretório dentro daquelas filosofias do partido, daquelas convicções e ir para a eleição com aquelas pessoas, né? No meio do processo, quando você está montando, acabam que puxa o tapete, né, e você acaba perdendo o partido. Aconteceu isso comigo na eleição. Eu estava com republicanos e nós estávamos montando mais um segundo partido, que também era um partido grande, né, enfim, e aí estávamos montando chapa de vereadores, tudo certinho. Dias antes da eleição eu fui saber que eu não estava mais com o partido, né, fui saber pela boca de terceiros, né, então... Quando você viu que não, você tá... E aí, você estava sem partido, mas continuava afiliado nele, claro. Isso, daí... Só que não era o Republicanos, era um segundo partido que foi para outro grupo político, né? Não vou mencionar qual aqui, mas aí eu tive que rapidamente tirar muitas pessoas, né, que estavam filiadas no partido e filiar em outro partido para que pudessem ser candidatos, né? Sim. Enfim, né, mas são coisas que acontecem, do jogo. É do jogo e nós temos no Brasil não vai ser diferente disso, né? Dificilmente muda. Nós temos que nos acostumar com isso. Só que é ruim esse costume com o sistema, né? E eu, nessa janela partidária que teve e as oportunidades que apareceram, os convites que apareceram, tive várias oportunidades, eu optei agora em ir para o Partido Novo, porque justamente eles me deram uma esperança que não seria dessa forma no Partido Novo, que seria um processo com lisura, com transparência, com ética. Se vai ser assim, só Deus sabe, mas eu tô dando um voto de confiança, né? Porque eu sempre tento ver o copo meio cheio, pastor. Eu sou um pouco otimista, né? Então eu vou tentar ver o copo meio cheio, vou ver isso com otimismo e tentar trabalhar esse projeto novo no Partido Novo para também, né, ter E tem que acreditar em alguém, né? Você não pode viver uma vida desacreditando de todo mundo, né? Você tem com toda certeza ter esse otimismo, né? Essa crença, né, nas pessoas, porque às vezes as pessoas confundem, né? Uma palavra bíblica, né? Quando a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, né? Aí as pessoas falam assim, tá vendo? A Bíblia manda não confiar em ninguém. Não, a Bíblia manda eu não confiar em mim mesmo.
mas no próximo eu tenho que confiar, né? Porque senão, como é que eu vou viver? Né? Eu pego um trabalho de alguém ou vou trabalhar numa empresa com a proposta de receber o salário no final do mês e não vou receber porque eu não... Exatamente. Quer dizer, não vou porque eu não sei se eu vou receber. Não, eu preciso ir trabalhar. Eu preciso confiar que eu vou receber. Então, as pessoas hoje, eu sei, as atitudes do ser humano, elas têm provocado isso. Mas a gente precisa aprender a confiar mais. Primeiro, claro, em Deus e confiar nas pessoas, né? Porque agora, claro, depois que a pessoa te der provas de que não dá para confiar nela mais, aí tudo bem, né? Não, lógico. Enquanto isso, você precisa confiar, né? Que senão, como que você age? Como é que você faz alguma coisa se não for confiando, né? Exatamente. A gente confia, né? Você tem que ter essa confiança, mas também você tem que estar preparado para ter decepções, Pra né? se decepcionar, é verdade. E outra, quando chegar esse momento da decepção, a gente não pode ter um desespero, a gente tem que confiar que Deus tem o melhor para nós, né? Então, eu também acredito muito na mão de Deus dirigindo os meus passos, então, se não era para eu ficar no Republicanos, Deus direcionou para o outro lado. A gente tem que ter essa confiança que Ele tem o melhor para nós, Ele sabe de todas as coisas, então quem somos nós, né, para muitas vezes questionar e reclamar, né, do rumo que as coisas tomam, né? Que nem eu penso assim, pastor, se eu fosse eleito no pleito anterior, né? Se eu fosse o prefeito de Campo Magro hoje, será que eu estaria preparado? Tá, se você fosse o prefeito de Campo Magro, o que você mudaria na cidade? Muita coisa. Mas eu digo, naquele momento, né? Será que Deus não permitiu que eu fosse porque eu não estaria 100% preparado? Enfim, será que Ele estava me preparando para uma coisa futura? Não sei. Então, eu não posso olhar para aquela derrota com um sentimento de tristeza, de fracasso, mas olhar com um sentimento de aprendizado, né? E um sentimento que aquilo aconteceu para o meu crescimento e mais do que isso, para o crescimento da nossa cidade. Porque da forma com que nós entramos no debate político na eleição passada, gerou muitos questionamentos e muitas pessoas que não pensavam mais em política começaram a questionar certas situações, né? Enfim, então acho que foi importante. Também a derrota, né? Foi importante eu ter me colocado em luta no pleito, mas esse momento de derrota talvez tenha sido importante também, mas eu acredito que hoje eu estou uma pessoa talvez muito mais madura, né? Nas minhas decisões, mais maduro naquilo que eu quero, naquilo que eu posso e nas minhas potencialidades que eu acredito que podem ser muito mais ampliadas, né? Verdade. Você é da corrente que pensa ou que seria um candidato sem partido? Ou você acha que na tua forma de pensar, você, se tivesse a possibilidade de ser um candidato sem partido, você se desfiliaria? Mas com toda certeza. E você seria um candidato? Se eu pudesse concorrer com o meu CPF, eu concorreria com o meu CPF, se fosse digitar o número lá. Por conta das estruturas mesmo. Porque, por exemplo, você vai e filia lá num PP da vida, né? Então, muitas pessoas de bem, pessoas honestas, pessoas íntegras, cristãos, se filiaram num partido, né, qualquer. Aí, de repente, você dorme e acorda com uma notícia que o presidente nacional do partido recebeu propina, está envolvido em escândalos de corrupção, a pessoa que deveria ser a mais confiável, que deveria ser aquele que orienta, aquele que dá a diretriz, aquele que responde pelo estatuto do partido, é um corrupto. Então, essas estruturas você não consegue controlar, é muito difícil, né? Então, eu acho que se não precisasse de partidos, talvez eu me concorreria com o meu CPF mesmo. Saindo do município, indo a nível de estado, a nível de Brasil, como que você vê a questão política hoje no Brasil? Tá, então vamos começar pelo nosso estado do Paraná, né? É um estado que investiu muito em infraestrutura. O governo Ratinho Júnior era um governo municipalista, né? Tanto é que não é só em Campo Magro que você vê obras de asfalto, de posto de saúde, de creches. Você anda pelo Paraná, eu gosto de viajar de carro. Tive a oportunidade de viajar 2, 3 vezes esse ano de carro, andei por muitos municípios, Santo Antônio da Platina, Maringá, Marialva, enfim. Então você vê obras
dessa forma acontecendo em todos os municípios do estado do Paraná, né? Então, a Ponte de Guaratuba, né, foi um marco para o nosso estado. Então, o governo Ratinho Júnior foi muito bom no que diz respeito a obras, né? Tivemos alguns problemas, né? Por exemplo, coisas que eu não concordei, a venda da Copel, né? Que hoje nós temos vários problemas, né? Até mesmo aqui em Campo Magro nós temos vários problemas com a Copel, que as pessoas que assumiram não têm um comprometimento, o mesmo comprometimento que o Estado tinha com as pessoas, né? Enfim, tivemos alguns problemas. Espero do fundo do coração que quando avançar essa questão de Banco Master, Vorcaro, sair desse imbróglio todo aí, né? Espero, amarrando, né, o país. Eu espero do fundo do coração que as pessoas não estejam envolvidas, as pessoas aqui do nosso estado não estejam envolvidas, mas se tiverem, que paguem pelos seus erros, né? Então o nosso estado, eu acho que ele evoluiu no que diz respeito à infraestrutura. Politicamente, eu acredito que o governador Ratinho cometeu alguns erros, tanto na questão da sucessão, né? Que ele demorou demais para indicar o seu sucessor, quem era a pessoa ideal, e ele acabou perdendo o comando que ele tinha desse grupo político muito grande. Ficou né? sem sucessor, né? Ficou sem sucessor praticamente, né? Acredito que o Sandro Alex dificilmente vai emplacar, né? Uma pessoa que precisa... Não o conheço, né? Fez um trabalho bacana, enfim, mas eu não acompanhei muito os mandatos dele, acompanhei um pouquinho na Secretaria de Infraestrutura, conheço uma pessoa que trabalha diretamente com ele, que fala coisas boas sobre ele, né? Enfim, não seria a pessoa, ao meu ver, que seria para suceder o governador Ratinho. E aí, com isso, com essa demora, ele dividiu o grupo dele, né? Entrou a figura do senador Sérgio Moro, que congregou ali parte da direita conservadora e da centro-direita, e aí o Ratinho ficou com o centrão, e nós temos aí, historicamente, no Paraná, cerca de 20-25% de pessoas que estão mais no espectro da esquerda, que estão ali entre Greca e Requião, né? Greca e Requião. Enfim, eu acho que o cenário é ainda nebuloso, nós não sabemos o que vai acontecer, mas a gente vê o senador Sérgio Moro com uma certa vantagem nesse cenário, né? Então acho que o nosso estado ele tende a ter uma mudança, uma ruptura, porque ninguém sabe como que vai ser o governo Sérgio Moro, né? Nós não sabemos se ele vai ser municipalista, se vai ser um cara que vai implementar muitas reformas do governo, se vai cortar cargos, se a máquina vai inchar ou vai diminuir, porque ele nunca teve um cargo de executivo. Então, eu acho que é um futuro bem incerto aí para o nosso estado. Mas agora, a gente tem que olhar com... Pode ser algo também muito bom, né? Porque com você toda rompe com uma sequência digamos assim, que vinha acontecendo aí. O Ratinho foi por 2 mandatos. Né? Isso, com toda certeza. E essa mudança ela pode ser muito saudável também. Claro que precisa vir uma boa administração, né? A união que está havendo aí, né, entre Sérgio Moro e até em plano nacional, isso pode ser muito bom, até para ver uma mudança também no plano nacional, né? Existe a necessidade de ter uma mudança, né? Primeiro, voltando à questão do Estado, né? Eu acho que 2 mandatos é suficiente para um grupo político. Você precisa ter uma renovação, uma mudança de ideias, de perspectivas e mudança de pessoas, né? Porque muita gente ali se acomoda nos cargos comissionados que está, tem muita gente que está ali por conta de favores políticos, a pessoa não sabe nem o que está fazendo ali na função dela, então precisa dessa oxigenada, precisa dessa mudança, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito nacional, né? A gente sabe que muitas coisas não andam bem no nosso país, muita questão de corrupção continua, né, em todas as esferas de poder, né? Não adianta a gente olhar, não adianta a gente olhar só para a questão nacional, estadual, mas questão municipal também, né? Nós temos que, o nosso povo, né, enquanto nação, tem que aprender a discutir política, a mudar a questão de como nós escolhemos os nossos candidatos, porque geralmente a pessoa escolhe o candidato de acordo com aquele que ela simpatiza mais, né? Não existe critérios, né, João? As pessoas não têm mais critérios. Então, para mim não é importante que o cara tenha uma formação universitária, não tenha experiência, que ele pode até ter passagem pela polícia, ele pode... mas eu gosto dele e vou votar nele.
Então, o nosso povo brasileiro, né, até eu vi uma entrevista de um cara que é responsável por um instituto de pesquisa, que falou que o eleitor médio brasileiro é o eleitor Homer Simpson. Sabe o Homer Simpson do desenho dos Simpsons? Então, o que é o eleitor médio? Ele trabalha, ele de forma automática no seu trabalho, ele vai lá, ganha o seu dinheiro, volta para sua casa. O que ele quer? Ele quer sentar na frente do seu sofá, ligar a sua televisão, abrir sua latinha de cerveja e não quer saber de mais nada, né? Ele não está preocupado com o futuro, não está preocupado muitas vezes com o amanhã, com o futuro dos filhos, ele não está preocupado com a corrupção no país, aonde nós vamos chegar, ele está preocupado se ele vai ter ali no final do mês o salário dele para poder sentar na frente da televisão dele e tomar sua cervejinha e olhar ali um Netflix, um negócio e não se aprofundar em nenhum assunto político. A preocupação é só consigo mesmo, de estar bem, né? Não está preocupado em melhoras. Com a sociedade, enfim. Eu acredito que existe um viés de mudança no nosso país. Existem pessoas que estão discutindo muito bem a política, pessoas que estão trazendo assuntos importantes para o debate, né? Por exemplo, o fato do senador Sérgio Moro estar pré-candidato, traz algumas questões do debate de segurança pública no nosso estado que era pouco debatido. Por exemplo, a gente vê muito investimento do governador em equipamentos, né? A gente passa ali, eu vou trabalhar, eu passo pelo contorno, perto da Polícia Rodoviária Estadual. Você olha no pátio da Polícia Rodoviária Estadual, tem 5, 6 viaturas novas paradas, mas não tem pessoal. Não tem concurso público, não tem pessoas atuando com aquelas viaturas na rua, né? Então, enquanto o governador muitas vezes investiu na compra de equipamentos, né, que fazia aquelas fotos, aquele marketing na frente do Palácio Iguaçu, aquele monte de viaturas, mas cadê o pessoal para trabalhar? Então, eu acho que também o erro do governo estadual foi muito marketing. O pessoal de marketing do governo era fantástico, né, porque fez um marketing muito grande. Tanto é que a aprovação do Ratinho Júnior, muitas vezes, mesmo não estando 100% bem, tirando a parte de infraestrutura, né, ia lá nas alturas, mas a gente vê, às vezes, em certas ações de base, que eu digo, né, você ter o policial, você ter o professor, você ter, enfim, não acontecia. E você vê alguns setores, né, da administração pública segurando esse avanço, esse desenvolvimento, para manter o sistema como está, porque assim é melhor para eles, né? Com toda certeza. Porque essa mudança de administradores, governadores, a mudança de presidente da República, isso gera uma instabilidade dentro do sistema, né? E por isso a gente vê alguns setores aí, principalmente digamos assim, quem tem o poder de mando no país, pessoal da justiça, né, federal, a gente está vendo muita coisa acontecer e perseguições acontecendo justamente para tentar frear essa mudança que está prestes a acontecer, e a gente acredita que ela vai acontecer. A gente nunca viu, né, uma atuação tão contundente, digamos assim, do Supremo Tribunal Federal, do jeito que nós estamos vendo hoje, né, por exemplo. E eu acho que assim, o erro não vem de hoje, é um erro estrutural, porque os ministros do Supremo são pessoas que são escolhidas a dedo pelos presidentes. E tem um mandato ali vitalício, né? Eles ficam ali no cargo até 75 anos, né, que é a aposentadoria deles. E alguns estavam brigando para ir até os 80, né? Exatamente. E a gente não vê pessoas de carreira, né, juízes de carreira, juízes que tenham um notório saber jurídico, pessoas de destaque na sociedade, assumindo esses postos, né? E eu acredito muito assim que precisa haver uma mudança estrutural no judiciário, no legislativo, no executivo, mas no judiciário, por exemplo, o ministro do Supremo tinha que ter um mandato de 4, 5 anos, né? Ele tinha que passar por uma prova de títulos, né? Verificar ali qual que é o saber jurídico dele, tinha que ser uma pessoa idônea e muitas vezes isenta desses debates políticos, porque a partir do momento que, por exemplo, o cara está apitando um Flamengo e Corinthians, e o cara está com a camisa por baixo do Flamengo,
já se torna injusto. É. Né? Então, a gente sabe que no nosso país, né, no âmbito judiciário, hoje as coisas estão assim. Então, precisa ter essa reforma do judiciário, precisa ter essa reforma do legislativo, do executivo, enfim, para que a gente possa ter uma melhora, né? Aquilo que parece ser uma resposta de um posicionamento hoje do Senado, né, a tudo isso de errado que está acontecendo, é muito mais uma ação política para defender os próprios interesses também, né? Com toda que certeza. Foi a reprovação desse último ministro que foi indicado, né, pelo presidente, né? O Messias, Jorge Messias. Né? Jorge Messias foi indicado pelo presidente. Foi reprovado pelo Senado, mas não foi uma ação, ao meu ver, muito embora eu acho que foi correto, né? Foi bom que aconteceu assim. Mas foi muito mais uma ação política de interesses escusos. Com toda certeza, né? O presidente do Senado articulou a questão da derrubada da indicação do presidente Lula, né? E foi por interesses próprios, né? Até onde a gente tem informações. Então é muito complicado essa questão no nosso país, porque tudo gira em torno de interesses, né? Dificilmente você olha para a pessoa e você vê ali uma idoneidade, uma vontade de fazer o bem pelo povo, né? Márcio, me diga uma coisa, dando um cavalo de pau aqui, como é que fica o setor empresarial diante de tudo isso no nosso país e, por que não dizer, porque o problema acontece aqui na ponta, né? A avalanche vem de Brasília, mas a gente sofre aqui as consequências disso, né? Com o nosso mundo globalizado, né? Tudo que acontece, não somente em Brasília, afeta a gente aqui em Campo Magro, né? Mas tudo que acontece no mundo. Vou dar um exemplo do setor que eu trabalho e que eu conheço, né? Eu trabalho no setor de fertilizantes há 23 anos e os fertilizantes, né, que nós aplicamos na agricultura aqui no Brasil, na sua grande maioria são importados. São importados da região do Estreito de Hormuz, né? São importados da Tunísia, do Marrocos, da China, enfim, nós dependemos muito do fertilizante vindo de outros países para poder suprir a carência de nutrientes que a nossa terra tem para que produza, né, com qualidade, para que a gente possa alimentar as pessoas do nosso país, alimentar o mundo inteiro, enfim. O nosso agro é um agro pujante, mas nós precisamos desses fertilizantes que vêm de outros países. Por exemplo, essa guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel tem pressionado muito a questão da disponibilidade de fertilizantes e preço de fertilizantes no nosso Brasil. Daí todo mundo pensa, poxa, vai afetar a indústria de fertilizantes e a indústria do agro. Não, vai afetar nós aqui em Campo Magro. A dona de casa que vai lá comprar no supermercado 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de carne, vai olhar ali e vai ver que o poder de compra dela vai ser diminuído e vai ser afetado por uma decisão do Donald Trump, né? Então, às vezes, a gente vê o quanto nós estamos reféns, né, dessa globalização, né? Então, todas as decisões, seja em qualquer esfera vinda da política, acabam afetando sempre os mais necessitados, os mais pobres, os mais pequenos. Então, por isso que eu sempre tratei a política com muita responsabilidade. E sempre que eu fui chamado a discutir sobre política, sempre procurei agir da forma mais correta possível. Por quê? Porque impacta diretamente a vida das pessoas. Então, por que nós precisamos de bons políticos? Por que nós precisamos de pessoas honestas? Por que nós precisamos de pessoas do bem na política, né? Por conta disso. Porque os nossos irmãos que mais sofrem são afetados por esses tipos de situações que acontecem no mundo inteiro. Você está assistindo ao JP Podcast com Joel Pego, hoje com o nosso convidado Márcio Bosa, e entramos em assuntos aqui muito importantes, relevantes, né? E nós queremos pedir para você que está nos assistindo a se inscrever no nosso canal, compartilhar, né, o nosso podcast através do Facebook, Instagram, que a gente está aí divulgando, tá? E se inscreve lá no JP Podcast, no canal do Joel Pego, para que você possa também nos ajudar a chegar mais longe, né? E assim
a plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal e contribuir para avançarmos um pouquinho mais. Márcio, o tempo passou, hein? Nós já estamos aí com 1 hora praticamente, né, de conversa. E é claro que um papo como esse, a gente ficaria aqui muito mais tempo, né? Com toda certeza. Agora, você atuou como vereador 2 mandatos. Eu queria que você desse eu sei que você tem vários, né? Mas uma ação assim que trouxe uma relevância, um impacto na nossa cidade ou na vida das pessoas. Então, E depois eu quero que você deixe aí uma palavra final, tá bom? Para reflexão das pessoas com relação à própria vida política, né? Uma palavra digamos assim, de esperança para os empresários que estão aí hoje sofrendo também, né? Para manter o seu negócio funcionando, aberto, principalmente as grandes empresas que têm sido atacadas, né? é uma dificuldade imensa Como sendo ser empreendedor no Brasil. como sendo, digamos, alguém que está ali impondo ou fazendo com que os seus funcionários sejam escravizados, enquanto que eles são os como é que fala? Provedores de emprego, né, para as pessoas, né? Então, fala primeiro de um projeto ou 2, fica à vontade, e depois fala um pouquinho dessa questão do empresário no Brasil. Então, a gente teve vários projetos bacanas, mas no último ano eu trabalhei muito a questão da violência doméstica, defesa dos direitos da mulher. Fiz alguns projetos bem interessantes. O primeiro deles foi o Maria da Penha vai às escolas, né? É um projeto de lei que visa levar as discussões da Lei Maria da Penha para dentro das escolas, né, para conscientizar as meninas sobre os direitos que elas têm, mas mais do que isso, conscientizar os meninos, né, que eles têm que ser cuidadores, que eles têm que ser pessoas que tratam bem as mulheres, que as mulheres são iguais a eles, enfim, que muitas vezes, né, essa educação não vem de casa. Então esse projeto foi um projeto bem interessante. Confesso para você que eu não sei se está sendo implementado no município hoje, né? Não sei como que está, né? A gente acompanha alguma coisa do município, as sessões da Câmara, mas não estamos no dia a dia, então não sei. Mas também tem um outro projeto no sentido de barrar a nomeação de cargos comissionados de pessoas que foram condenadas pela Lei Maria da Penha. Então a pessoa que é condenada pela Lei Maria da Penha, que agrediu uma mulher, que cometeu aí um abuso, seja sexual, seja moral, seja financeiro, enfim, que foi condenado pela lei, ele não pode ser nomeado em cargo comissionado no município de Campo Magro, né? Se ele for nomeado, o prefeito está incorrendo em uma ilegalidade, né? E se existe uma pessoa que, estando no cargo, for condenada, ela também precisa ser demitida desse cargo em comissão. Então, trabalhei a questão bastante da defesa da mulher nesses últimos tempos aí no nosso município. Eu lembro que no começo do mandato, meus projetos eram mais voltados para a educação. Fiz um projeto de lei de incentivo à leitura, de educação ambiental, enfim, não lembro direito os detalhes do projeto, mas eu lembro que nos primeiros anos de mandato eu trabalhei muito a questão da educação. Fiz alguns projetos paralelos, né, que além do projeto de lei, né, que era a obrigação do município cumprir, por exemplo, no primeiro e segundo ano eu trouxe o projeto Atua aqui para Campo Magro, que era um projeto onde a gente palestrava para os jovens, ensinava o jovem a fazer currículo, ensinava o jovem a como se portar numa entrevista de emprego, né, enfim, ensinava oratória para o jovem, matemática financeira. Então a gente fez 2 edições desse curso e foi muito bacana, foi muito legal, né, a gente pôde ver o resultado na vida da juventude, então era bem bacana nessas questões. E dessas coisas eu tenho saudade, né? Porque a gente via que fazia diferença na vida das pessoas, né? Se você conseguisse fazer a diferença na vida de uma pessoa, né, você já estaria
fazendo um bem gigantesco, né? Enfim, então com esses projetos a gente via que realmente eram muito bons. Isso, tem mais projetos, mas para encerrar, é um que eu gosto muito, que era o projeto antidrogas aqui em Campo Magro. Porque a gente sabe como que está a situação no nosso município até hoje, questão de drogadição. Né? E, por exemplo, a gente como vereador, você não consegue combater o traficante, você não consegue estar na rua, né? Nem é a função do vereador, né? Eu acho que a grande arma que nós temos para lutar contra vícios, contra drogadição, é a questão da informação. Então eu fiz trabalhar na base, né? Trabalhar na base. Eu fiz um projeto de lei nesse sentido, porque eu insisti várias vezes com o ex-prefeito da questão do Proerd. Parece que está voltando o Proerd, né? Para Campo exatamente, Magro, né? E é uma vitória imensa. Eu acho que assim, de todas as conquistas que podem ter acontecido nessa gestão até agora, né, eu acho que o Proerd é uma conquista imensa, porque é necessário. Eu insistia nessa volta do Proerd, a gente foi atrás da Polícia Militar e muitas vezes fomos barrados e cerceados, mas eu fiz um projeto de lei para que acontecesse isso em nível municipal, né? Que tivesse a semana da conscientização antidrogas, que tivessem palestras, que tivessem conteúdos, que chamassem os pais, as comunidades para dentro das escolas para poder discutir essa questão. E eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, a iniciativa do Proerd voltando para o município de Campo Magro. É muito válido e muito importante na formação das nossas crianças. É porque eu creio que além das palestras, né, que o Proerd ele proporciona para as crianças, ele traz uma proximidade, né, das crianças com as autoridades policiais. Exatamente. Que passa a ser vista de forma mais amigável, digamos assim. Sim, você quebra uma barreira imensa que muitas vezes as crianças têm com relação à autoridade dos policiais, né? Muitas vezes o policial é olhado pelas crianças com medo e, na verdade, o policial é aquele que protege, né? Então, muita gente tem a figura do policial como turrão, como brabo, como, né? Mas é a pessoa que mantém a ordem e é aquela pessoa que tem que dar a vida pela sociedade, né? Pelas crianças. O Proerd, se eu não me engano, o Bozinha, como prefeito, acho que no primeiro mandato dele, também teve no município, né? O Proerd. Eu lembro, acho que os filhos na época estudavam, né? Acho que a minha esposa Val deve lembrar. E a gente chegou a ir em alguma reunião, sim. Agora eu estou me recordando disso. Então ele tem essa visão, né, voltada para isso, né? Isso, mas nas outras gestões, né, tivemos também edições, eu acho, do Proerd, se eu não me engano, mas a Polícia Militar também estava com uma dificuldade imensa. A gente falou aqui dos concursos públicos, que muitas vezes o governador deixou de fazer, né? A estrutura do Proerd hoje, na Polícia Militar, ela é muito diminuta. Então você tem pouquíssimos policiais, né? Existe o programa Proerd, ele está acontecendo, tem pouquíssimos policiais fazendo, ele não consegue atingir a todos os municípios. Então, nós não tínhamos aqui em Campo Magro, na gestão anterior, mas a gente tinha em Curitiba, em algumas escolas, e nem mesmo em Curitiba como um todo. Então, também a carência de profissionais dentro do projeto fez com que o projeto diminuísse um pouco. De combater o crime, né? Tirando os policiais de um projeto de base como esse e coloca para a rua, para combater já a criminalidade. Mas eu acho que a visão de se ter o policial lá na base trabalhando vai eliminar a mão de obra lá na frente. Né? É o longo prazo, né? A longo prazo você tem um resultado positivo, né? Márcio, muito bem. Deixa uma mensagem aí para a população de Campo Magro, mais diretamente para os empresários de Campo Magro, em geral, fica à vontade. E deixar um tempo livre aqui para você aí. Quantos minutos? Meia hora? Meia hora. Não, né? Não, 2 minutinhos, é rapidinho uma mensagem final, né? Gente... Antes que o Márcio fale, nós estamos aqui no JP Podcast, hoje entrevistando e conversando, batendo um papo legal aqui com o Márcio Bosa, ele que foi vereador, trabalha também como administrador de empresas, e nos dando a honra de estar conosco, fazendo seus agradecimentos aqui no nosso podcast. Maravilha. Então eu quero agradecer primeiro ao Joel pelo convite, né, pela esposa dele, pelo Claudinho também, pela acolhida que eu recebi aqui, fui muito bem acolhido, me senti em casa aqui, né, muito bacana, né, parabenizar pelo projeto, um projeto bem legal, né, gostei bastante de estar aqui, né, foi um momento que eu desfrutei bastante de estar aqui.
Mas uma mensagem para o pessoal de Campo Magro, do Paraná, do Brasil, né, que esse ano de 2026 é um ano eleitoral. E é um ano que, mais uma vez, a política do nosso Brasil está polarizada e a gente percebe que muitas vezes as pessoas não querem discutir política, as pessoas não conseguem entender visões contrárias, as pessoas chegam a nível de brigar com as pessoas, agredir os outros porque pensam diferentes, e isso é muito ruim. Nós temos que voltar a saber discutir a política e discutir a política no sentido de também levar uma visão diferente para as pessoas. Eu sei que é muito difícil a pessoa do lado A convencer a pessoa do lado B que ela está errada, ou vice-versa, né? Mas quando a gente começa a discutir, a gente consegue enxergar que pensar diferente não é crime também, né? Verdade. Então que a gente possa passar por esse ano de 2026 diferente do que foi a eleição presidencial passada, onde tem pessoas da mesma família que não se falam até hoje. Olha que bobeira, porque pensam diferente, né? Pessoas que se amavam, pessoas que tinham o mesmo sangue e que por conta de defender duas pessoas que muitas vezes não são dignas da nossa defesa, né, que não são as melhores pessoas, né. Eu, quando era pequeno, eu tinha uma visão utópica, né, eu achava assim que as pessoas que disputam cargos públicos, a presidência, tinham que ser as melhores pessoas do Brasil, os caras mais preparados, era como se fosse uma visão de super-herói. Na verdade, né, por que a gente às vezes acaba escolhendo pessoas tão ruins para nos representar, né? E que as pessoas também votem com consciência, não somente com o coração. Primeiro pense, primeiro analisa, e mesmo que se você gosta da pessoa e a pessoa está envolvida em coisas erradas, né, vote em outro. Vamos pensar, vamos raciocinar, porque isso, né, por esse raciocínio, passa por esse raciocínio o futuro do nosso país, o futuro da nossa nação. E a gente precisa prosperar. Muito bem. Está aí a palavra do Márcio Bosa, ele que nos deu a honra, né, de estar conosco. Nós é que agradecemos por ter aceito E o convite. a honra foi minha. De estar conosco aqui. Estamos no nosso quinto episódio do JP Podcast. Estamos iniciando, né, um projeto que está em andamento, graças a Deus. Deus nos presenteou com essa visão e está nos possibilitando, né, desenvolver esse projeto aqui na nossa cidade. Mas queremos chegar longe, né? Se Deus quiser, vamos chegar. Esse é o nosso objetivo. Então, você que está nos assistindo, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Nós vamos pedir mais uma vez para você se inscrever no nosso canal, para que você nos siga nas redes sociais, para que você deixe o seu comentário, deixe o seu like, né? Como diz o Alexandre Garcia, né? Eu gostei ou não gostei. Né? Você tem o direito de opinar, tá bom? Deus te abençoe, que você seja abençoado cada vez mais, você, tua casa, tua família. Quero agradecer aqui a minha esposa Val, que está sempre nos auxiliando aí na produção, a Débora Pego, Claudinho, né? Cláudio Narciso, obrigado, Deus abençoe também pelo teu empenho conosco. E você que está nos assistindo, que é o motivo maior de nós estarmos aqui. Grande abraço, Deus te abençoe, fique com Deus. Até semana que vem. Obrigado. Eu que agradeço.